Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento, ouvir a palavra do nosso Deus. Eu quero convidá-los, então, a abrirem as suas Bíblias. Em Romanos, nós temos feito aí já há algumas semanas, né, desde o final do ano passado, exposições nessa carta. E hoje nós vamos aí ao final do capítulo 6. Eu vou repetir para que você possa tranquilamente achar aí na sua Bíblia. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 15, e perfazendo então a leitura até o verso de número 23. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no seu capítulo 6, a partir do verso 15. Romanos 6, a partir do verso 15, como está aí projetado. A palavra do Senhor assim nos instrui, então, nesta noite. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, você já deve ter visto essa placa aqui em algum lugar, né? Estamos funcionando sobre nova direção. Deixa eu te contar uma experiência pessoal minha, digamos quase que decepcionante, né? A primeira decepção na vida de um adolescente. Certa vez eu gostava muito de uma sorveteria que tinha perto da escola. E a verdade é, irmãos, que não todos os dias, é claro, né? Eu podia comprar, ou tinha dinheiro, né, para comprar um sorvete lá naquela sorveteria. A verdade é que eu queria ir lá todos os dias, mas obviamente, né, o dinheiro não me deixava com que essa realidade fosse possível. Então eu voltava lá em algumas vezes. Até que eu passei por lá certa vez e estava aquela placa, passa-se o ponto. E não entendi muito bem o que essa placa queria dizer. E aí, conversando com meus amigos na escola, né? Eu falei, olha, aquela sorveteria que a gente vai e tal, tá com uma plaquinha lá, passa-se o ponto. O que quer dizer isso? E lá, né? Um dos meus colegas ali, um pouco mais esclarecidos, talvez, né? Um pouco mais vivido, me disse, olha, quer dizer que agora aquela sorveteria vai embora. Não vai ter mais aquela sorveteria lá naquele lugar. Então, todos os equipamentos, enfim, tudo vai ser passado para outras pessoas. E eu confesso para vocês que aquilo me deixou um tanto quanto chateado, embora não fosse lá todos os dias, mas aquela era uma alegria da minha adolescência. Até que eu cheguei alguns meses depois e vi essa placa. Estamos funcionando sob nova direção. Confesso para vocês que não entendi também muito bem, mas estava lá a sorveteria de novo. E para minha surpresa, a sorveteria voltou ainda melhor. Foi bom. Mas ao mesmo tempo foi ruim, porque eu também não tinha dinheiro para ir lá todos os dias. Mas a verdade é que ele queria passar o recado de que agora não eram mais aqueles donos antigos, que agora aquele estabelecimento era novo e tinham novos donos. E talvez você pergunte para mim, pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que você leu? Irmãos,
O texto que eu li nos mostra que nós, agora em Cristo Jesus, nós não vivemos mais sobre a antiga direção das nossas vidas. Nós não nós dirigimos a nossa vida ou o nosso coração, mas agora nós estamos sobre a direção do próprio Senhor Jesus. E é por isso que esse é o tema da minha mensagem dessa noite. E para as crianças aí que pegaram seus cadernos e vão anotar, para ficar fácil para vocês aí, qual que é o tema da nossa mensagem? Sob nova direção. E esse sob aí, né, sem o B mudo, né, sob nova direção. Esse é o tema, então, da nossa mensagem. Irmãos, muitas vezes como crentes, e essa é a importância de nós tratarmos temas como esses aqui na igreja, nós somos tentados a ver a graça, pode surgir, ou pode ter a falsa relação de que ser salvo pela graça te deixa com esse salvo-conduto para que a sua vida não mude. Já que é a graça que me salva, para que então eu preciso obedecer à lei? Talvez isso já tenha passado pela sua cabeça. E quando você aprendeu que nós somos salvos pela graça, talvez isso tenha aparecido para você. No entanto, meus irmãos, Paulo nos lembra que a graça, ela jamais deve servir para nós como uma espécie de desculpa para a indiferença ao pecado. Ou seja, ela não pode me jogar numa vida de pecado. Ao contrário, ela tem que me tirar dessa vida de pecado. Ou seja, a graça não só me salva, mas ela também transforma e me conduz para uma vida de retidão e santidade. Por isso eu quero falar sobre esse tema hoje, sobre nova direção. E o primeiro ponto dessa minha mensagem de hoje, que se encontra aí nos versos 15 a 16, é que nós agora estamos sobre a direção da justiça. Nesse trecho da carta, Paulo ainda está tratando do mesmo assunto. Aliás, esse capítulo 6, de certa forma, trata de um assunto muito próximo. Paulo está aqui dando alguns exemplos e esmiuçando um pouco mais esse assunto. Mas o assunto ainda é o mesmo. E note que, assim como no verso 15, o capítulo 1, se você prestou atenção e voltar lá, você vê que o capítulo 1 começa também com uma pergunta. Vocês lembram lá? Olha lá o verso 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E esse tipo de retórica, de resposta de Paulo é muito interessante, porque é como se Paulo estivesse escrevendo a carta. Em determinado momento ele pensasse assim, o que alguém me perguntaria nesse ponto? Porque quando ele terminou o capítulo 6, ele disse o seguinte, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele já antevê, digamos assim, aquela pessoa que ia levantar a mão lá no fundo e perguntar assim, Paulo, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, que tal então se a gente viver cada vez mais em pecado? Afinal, cada vez mais em pecado, mais graça. E aí Paulo antevê essa pergunta do seu interlocutor e responde, de maneira nenhuma. E a gente viu isso no domingo passado. E agora, quando ele terminou lá no verso 14, essa primeira parte do texto, ele diz assim que nós não vivemos mais sob a lei, e sim sobre a graça. E aí ele está pensando de novo naquela pessoa que vai levantar a mão lá no fundo e perguntar, Paulo, se nós agora estamos sobre a graça e não sobre a lei, quer dizer então que nós estamos isentos de obedecer à lei? Quer dizer que nós estamos isentos de obedecer os 10 mandamentos? Lembra lá dos 10 mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás. Quer dizer que a gente não precisa mais obedecer isso. E que nós estamos salvos? E aí Paulo, de novo, de forma aqui retumbante, diz para nós aqui, de modo nenhum. Outra vez uma outra tradução que diz assim, é claro que não. Ou numa outra tradução possível, naturalmente que não. É não mesmo, de forma alguma, de maneira nenhuma. E Paulo, meus irmãos, ele é enfático em dizer o fato de que não, jamais, jamais a gente deve viver para não obedecer a lei. Porque, afinal de contas, nós somos servos do quê? Nós somos servos da justiça. Nós não fomos chamados para viver fora da justiça de Deus.
Mas a justiça agora, ela não tem mais aquela ideia que a gente gosta até de perceber, do tipo, eu cumpro a lei e por conta disso, por conta dos meus méritos em cumprir toda a lei, em ser um bom crente, em ser alguém zeloso, um esposo bom, um pai excelente, uma esposa excelente, uma mãe excelente, e eu penso, por causa disso tudo, então agora eu estou garantido. É aquela frase que você já ouviu algum instante na sua vida, do tipo assim: eu ajudei hoje uma senhora a atravessar a rua e com isso, então, eu coloquei mais um tijolinho na minha casa lá no céu. Você já não ouviu essa expressão? Do tipo assim, olha, eu estou fazendo por merecer. Para quando eu chegar lá no céu e tiver cara a cara com Jesus, eu falar assim, olha, eu vou entrar aqui no céu. Sabe por quê? Porque eu sou inteligente. Eu tenho vários dons e talentos. Olha, sem a minha pessoa, aquela igreja, vixe, jamais. Não estaria lá porque eu sou muito bom. Eu sou o melhor diácono, melhor presbítero, melhor membro, melhor presidente, sou melhor. Né? Ou seja, como se nós julgássemos que o fato de obedecer fosse uma espécie de chave para que a gente chegasse lá. Mas vamos ser muito sinceros e olhar para o nosso coração. Se a gente pudesse colocar na balança as duas coisas, o meu medo é que pesaria mais para as coisas que a gente deixou de fazer e pelos pecados que cometemos do que pelas coisas boas que Deus nos deu a bênção de fazer. Mas Paulo está dizendo, mas não é por conta disso que você então vai esquecer a lei. O fato de que os cristãos não estão debaixo da lei, como nós vimos lá em Adão, mas sim debaixo da graça, pode parecer uma licença para a negligência moral. Todavia, Paulo, meus irmãos, negou isso de forma veementemente. Ele diz, não, jamais. O reino da graça em Cristo foi projetado para proporcionar para nós uma vida santa, uma vida justa. A liberdade, ela não é a liberdade de servirmos ao pecado, mas é a liberdade de estarmos prontos a servir a Deus. E Paulo vai explicar então o que ele quer dizer com isso, no verso 16. Quando ele fala, já que nós vamos, sim, claro, olhar para a lei como boa. Aliás, o Salmo 19 diz isso para nós, que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, ilumina os olhos. Irmãos, então a lei do Senhor é boa. E aí Paulo vai fornecer, por que a gente não vai, então, negligenciar? Por que eu falo assim, olha, agora é só o Novo Testamento, esquece o Antigo Testamento, esquece aquelas leis, eu não vou ler mais Deuteronômio, eu não vou ler mais Êxodo 20, mas Paulo fala, não, meus irmãos. E sabe qual é a justificativa? Porque nós já morremos para a iniquidade. E foi isso que ele repetidamente falou para a gente no início desse capítulo. Nós, meus irmãos, somos escravos daquilo a que nos apresentamos com o propósito de obedecer. Nós somos escravos daquilo a que nos apresentamos com o propósito de obedecer. A nossa escravidão se dá pelo aquilo que nós entendemos ser nosso. E aqui, Jesus diz isso de forma muito clara para nós em João 8, quando ele diz assim, ó, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Paulo volta a dizer para nós mais uma vez, depois de afirmar sequencialmente nos versículos passados, nós não somos escravos do pecado. Eu e você não servimos mais ao pecado. O pecado na vida do crente, meus irmãos, não é algo corriqueiro, não é algo que acontece sempre. Mas o pecado na vida do crente é um desvio de rota que deve ser rapidamente consertado. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair daqui, quisera eu, né? Que nós saíssemos daqui e nunca mais a gente cometesse nenhum pecado. Que bênção seria. A verdade é que a gente vai tropeçar aqui e acolá. Mas isso jamais deve ser algo nas nossas vidas corriqueiro. Nós não devemos ser pessoas dadas à iniquidade e ao pecado. Pelo contrário, Deus nos chamou para viver com Ele. E é por isso que Jesus disse, olha, não dá para você servir a dois senhores, porque ou você vai aborrecer a um e vai amar outro, ou você vai amar um e obedecer o outro. Ou seja, ou você é de Cristo, dilema passado, ou você não é de Cristo. E aí, irmãos, ou com ele você ajunta, ou com ele você espalha. Mas a verdade é, meus irmãos, que o homem é sempre escravo, ou
do pecado ou de Deus. Mas para que você entenda um pouco desse argumento de Paulo, eu queria que a gente pensasse um pouco nesse contexto, ou nessa ideia de escravidão. Porque talvez para nós a ideia de escravidão sempre surja com uma questão dura, uma questão difícil, até porque no Brasil, na história recente do Brasil, a gente viu isso acontecer de forma muito trágica. Mas quando Paulo escreve isso, existiam, ao que nós chamamos aqui, guardadas as devidas proporções, de dois tipos de escravo. O que era? Existia o escravo que ele foi nascido, então, portanto, ele sempre se entendeu assim, e ele trabalhava para o seu senhor, mas existia também aqueles escravos que poderiam até ser libertos se quisessem, mas eles, por opção, serviam a um senhor. Esses primeiros, eles eram obrigados. Se eles não fizessem isso, e até a própria vida deles pertencia a alguém. De forma que se essa pessoa que fosse o dono deles quisesse tirar a vida deles, ele poderia, e não seria um crime, porque ele era dono dessa pessoa. Mas, no entanto, existiam outros que serviam de forma gratuita. Ou seja, eles se davam em servidão. Eles não queriam sair da casa do seu servo. Eles até poderiam ir, mas a gente sabe que as condições eram muito complicadas e talvez ele não teria trabalho, viveria sobre uma mendicância, será? Mas na casa do seu senhor ele tinha comida, ele tinha guardado ali alimento, ele tinha lugar para onde dormir, então ele preferia ser um escravo nesse sentido. Então a escravidão talvez não tenha essa conotação que a gente teve aqui no Brasil. Então essa é a ideia, esse é mais ou menos o contexto da escravidão aqui. E o que Paulo está nos dizendo é o seguinte: ou você está em Cristo, portanto é escravo ou servo de Cristo, ou você não serve a Cristo, portanto você é escravo do pecado. E sempre quando eu penso nisso, meus irmãos, eu lembro de uma frase de Agostinho que dizia o seguinte: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. A escravidão de Deus, então, ela é de forma liberal, ou seja, eu me dou para Cristo. É impossível, meus irmãos, nós sermos escravos de duas pessoas. Então, quando eu sou servo do Senhor, eu me coloco aqui diante do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu tenho que ser muito sincero com você que me ouve. Talvez você já tenha frequentado e frequente a igreja há alguns anos, talvez seja uma das suas primeiras vezes, mas eu tenho que ser muito claro com você, porque a Bíblia é muito clara nesse sentido. A gente pode ter algumas discussões teológicas e opiniões distintas, mas a Bíblia é muito clara em nos dizer que só há aqui duas linhas a se seguir. Só há aqui dois caminhos a se seguir. Só há aqui duas vias possíveis. Não há aqui na Bíblia uma terceira via, uma via alternativa. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que ou nós servimos a Deus e, portanto, somos dele, e o nosso coração é dele, a nossa vontade está cativa no Senhor, ou nós não somos de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Se essa primeira alternativa é a sua vida, a Bíblia diz que o fim dela é claro: viver eternamente com Cristo. Mas se a sua alternativa é não seguir ao Senhor, é claro também em dizer que o fim dela dá para a morte. E é por isso que quando a Bíblia fala sobre pecado, ela traz consigo a sua irmã gêmea. O pecado traz a morte. E quando Paulo fala isso, ali no finalzinho do verso 15, ele se refere à morte nas suas três esferas possíveis. A morte física, a morte quando nós temos a separação da alma e do corpo. Ele fala da morte espiritual, da nossa separação de Deus. E ele fala da morte eterna, um estado em que nós não mais teremos a possibilidade de arrependimento. E é dessa morte que ele fala. Portanto, meus irmãos, o pecado, ele é letal. Não cabe da nossa parte qualquer flerte. Não cabe da nossa parte qualquer andar no limiar do pecado. A obediência, meus irmãos, é o critério de uma vida piedosa, saudável. Ser obediente ao que Deus nos manda. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Ageu, e ele deu um exemplo muito interessante que eu vou repetir aqui para os irmãos sobre obediência. E talvez até porque
nós perdemos isso ao longo da vida, né? Porque quando nós somos crianças, talvez, a gente entenda isso de uma forma muito precisa. O que é ser obediente? Como disse aqui as nossas crianças. Sou obediente aos meus pais? Sim. É quando eu faço o que meu pai ou minha mãe me manda, ainda que isso não seja da minha vontade. Esse é aquele exemplo mais clássico de todos. Aconteceu comigo hoje, inclusive. Cheguei no quarto do meu filho, domingo pela manhã, né? Obviamente ele estava dormindo. Eu disse para ele, filho, chegou o momento. Agora você vai levantar, vai para o banheiro escovar o dente e vai trocar de roupa para a gente ir para a igreja. Claramente, quando você olhou ele deitado, claramente não era a vontade dele ir para o banheiro. Claramente não era a vontade dele escovar os dentes, ou claramente não era a vontade dele trocar de roupa naquela hora, mas a vontade dele certamente era ficar mais alguns minutos na cama, quiçá algumas horas. Mas prontamente ele atendeu. Porque ele sabe, obviamente, que a gente precisaria vir para a igreja. Irmãos, essa é a dimensão da obediência. Obedecer, muitas vezes, tem a ver com ir contra o que a gente quer. Obedecer tem a ver com olhar para a palavra de Deus e dizer aqui, essa é a palavra que eu tenho que seguir. E às vezes o seu coração não está inclinado a querer fazer isso. Mas eu faço porque eu sou obediente à palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Porque embora isso às vezes contrarie o nosso querer, mas o nosso Senhor sabe muito mais, ou além do que nós sabemos sobre a nossa vida. Portanto, meus irmãos, Paulo destaca aqui a importância de servirmos a Deus, de sermos servos da justiça de Deus. Mas eu quero falar sobre mais um aspecto. Correndo aqui agora para os versos 17 a 19, nós falamos então que estamos sobre uma nova direção. E no primeiro ponto eu falei sobre a direção da justiça. E nesse segundo momento agora, dos versos 17 a 19, ele nos leva a entender que nós estamos sobre a direção da santidade. Estamos sobre a direção da santidade. E, meus irmãos, Paulo começa o verso 17 fazendo um agradecimento. Ele diz, graças eu te dou. E Paulo agradece aqui pelo fato de que a escravidão do pecado ficou para trás. Ou seja, eu já tenho isso superado na minha vida. Essa já é uma realidade que não mais faz parte de mim. O pecado deve ser algo do velho homem e não do novo homem. O pecado deve ter sido superado. Eu devo ter vencido as realidades do pecado. É claro, irmãos, que como crentes nós estamos sempre prontos e vigilantes, porque afinal de contas o pecado, como diz a palavra, tenazmente nos assedia. Mas nós devemos estar prontos. E esse processo de estar prontos é o que nós chamamos de processo de santificação. Quando ele começa? Ele começa no momento em que você entrega a sua vida ao Senhor. E quando ele termina? No momento em que Jesus nos chama, ou no momento da sua volta. Ou seja, a santificação vai ser um processo do qual eu e você vamos passar durante toda a nossa vida cristã. Isso quer dizer que nós teremos coisas para deixar, mas também quer dizer que nós teremos coisas a agregar. Lembra que eu disse que santidade é uma mão de duas vias? Deixamos determinadas coisas e recebemos determinadas coisas. A santificação, meus irmãos, então, é um processo contínuo que nos molda a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E ele diz, agora, irmãos, nós devemos oferecer aos nossos membros como justiça de Deus, como resultado da glória do Senhor. E no verso 17, então, ele diz, olha, nós trocamos aqui. Antes nós éramos escravos do pecado. Portanto, agora nós somos escravos de Deus. Cristo nos arrancou do cativeiro do pecado. Nós éramos dominados por esse jugo opressor. Nós vivíamos da culpa, mas agora livres desse infeliz cativeiro, nós fomos feitos servos da justiça de Deus. Irmãos, pela conversão, nós saímos de um reino para o outro. Nós saímos de um Senhor para o outro. Nós saímos de um estilo de vida para outro estilo de vida. E a palavra de Deus diz que nós vivíamos nas trevas, mas agora nós somos luz. E é interessante que, à medida em que o texto continua, ele diz que agora
no verso 17, ele diz que viesse a obedecer de coração à forma da doutrina. E essa expressão é interessante porque forma da doutrina, e essa palavra forma, lembra a ideia de um molde. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos das pessoas fazendo coisas de ferro. Então você tem que derreter o ferro, o alumínio, enfim, e aí você coloca esse ferro derretido sobre um molde. Então, se você quer fazer uma faca, por exemplo, você pega um molde de uma faca, você derrete então o ferro e coloca sobre esse molde. E à medida em que o ferro líquido ele se espalha, ele vai tomando aquela forma. E essa é a ideia de que nós tomamos a forma de. Esse molde é a norma final que deve moldar o nosso pensamento e a nossa conduta. Por isso, meus irmãos, o que Paulo quer dizer com a forma de doutrina, ele está dizendo que agora o que molda o nosso caráter é o evangelho sagrado do nosso Senhor. O que molda a minha vida não são as ideias ou ideologias que eventualmente eu vou aprendendo ao longo da vida, mas o que molda a minha vida, o meu caráter e os meus valores é a palavra do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, sabe quem tem autoridade sobre a minha vida? É a palavra. Não é o influencer da moda, não é o artista, não é o jogador de futebol que tem um cabelo engraçado, não é o youtuber, não é o político, mas o que molda a minha vida é a palavra do Senhor. E quanto mais o meu coração é desafiado por ela, tanto mais eu aprendo a amar a palavra de Deus. Quanto mais eu sou desafiado a viver pela palavra, mais eu a amo. Porque quando nós vivemos pela palavra, meus irmãos, nós entendemos que Cristo quer que nós estejamos cada vez mais perto dele. E cada vez mais perto de Cristo, mais felizes nós somos. E eu aqui não posso deixar de citar uma frase muito bonita do John Piper. E nos seus livros ele sempre bate nessa tecla quando ele diz que quanto mais felizes em Cristo, mais nós o glorificamos. Quanto mais próximos do Senhor Jesus, mais felizes nós somos e mais glorificamos ao nosso Deus. Portanto, aqui, no verso 19, ele volta a fazer essa analogia dos dois tipos de escravidão. Mas agora, ele já disse que nós não somos mais escravos do pecado, mas agora de Deus. Mas ele vai dizer o seguinte: se o reino do pecado foi embora da sua vida, você não deve consagrar os seus membros à impiedade. Ou seja, tudo o que eu tenho agora é para a glória do Senhor. Mas notem, irmãos, que aqui ele faz uma espécie de algo crescente. Quando ele diz o seguinte: se quando antes de Cristo eu me esforçava para ser, abre aspas aqui, né, um bom pecador, agora em Cristo eu me esforço ainda mais para ser alguém que zela pelo Senhor. Infelizmente, nós vemos algumas pessoas que quando não crentes, quando não estavam com Cristo, trabalhavam com afinco em seus projetos, em suas obras e tinham um grande sucesso. Mas quando vem ao Evangelho, parece que aquilo fica para trás. E aquela força, aquela motivação, parece não fazer parte da vida dele agora que ele está em Cristo Jesus. Mas a exortação do apóstolo Paulo é o seguinte: muito mais agora. Ou seja, se eu servir ao pecado com afinco, com Cristo, isso é ainda maior. Porque o presente que ele me deu, eu jamais poderia pagar. Portanto, agora, irmãos, eu sirvo com mais gratidão, eu sirvo com mais vontade, eu sirvo com mais zelo, eu sirvo com mais querer fazer a obra do Senhor. E é assim que deve ser. Não o contrário. Nós estamos consagrados aqui a Deus. Portanto, irmãos, se nós estamos sob a direção de Cristo, nós vivemos sobre a justiça, nós vivemos sobre santidade. Portanto, agora, o apóstolo Paulo vai terminar aqui os versos 20 a 23, dizendo para nós que não estamos mais sob a direção do pecado, mas sob a direção do dom de Deus. E aqui Paulo usa talvez um dos versículos mais conhecidos por nós, quando ele diz lá no finalzinho: porque o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, a paga do pecado é o salário, não outro que não a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna.
E Paulo vai fazer aqui o grande paradoxo. A escravidão é liberdade e a liberdade é escravidão. Peraí, pastor, o que isso quer dizer? A liberdade, a escravidão é liberdade, a liberdade é escravidão? O que isso traz para nós? Diz para nós, irmãos, que quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais cativos a Ele, mais livre nós somos do pecado. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. E talvez um jeito fácil e rápido de a gente entender isso é aquelas pessoas que estão viciados em alguma coisa. Viciados em jogo, uma bebida alcoólica, enfim. Eles parecem não ter mais controle sobre o seu vício. E agora ele é dominado, então, por algo exterior. Pelo seu vício, pela sua compulsão, de tal forma que ainda que ele lute muitas vezes contra aquilo, ele não consegue vencer. É isso, meus irmãos, simbolicamente que o pecado faz conosco. Ele vai nos afastando cada vez mais de Deus e nos colocando cada vez mais para baixo. Só que quisera eu, meus irmãos, que o pecado fosse ruim que nem limão. Você imagina, né? Se o pecado fosse ruim para nós, você fala assim, olha, eu vou pecar, mas é com muito esforço, porque esse pecado é ruim. Mas a questão é que o pecado, meus irmãos, ele traz uma satisfação temporária. E essa é a grande questão. O pecado traz para nós uma satisfação, ainda que temporária. Mas o problema é que o final dele, e o que a Bíblia é muito clara em dizer, é a morte. O final de uma vida em pecado é a morte. Portanto, nós somos exortados pelo apóstolo Paulo a viver não mais em pecado, mas vivemos agora em Cristo Jesus. É claro que nessa vida você vai ter os seus erros, mas é necessário que você se aproxime do Senhor. Lembra o que o apóstolo João nos diz lá na primeira carta? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas no verso 22, tem algo aqui muito interessante que ele diz para nós. Quando ele está terminando o texto, ele diz, olha, porque o salário do pecado é a morte. E aqui Paulo usa duas palavras interessantes. O salário do pecado e o dom gratuito de Deus. O salário, meus irmãos, vem inclusive da palavra soldo. E esse é uma das palavras tiradas daquele contexto militar. O soldo, ele é dado pro soldado, né? E as palavras são muito próximas aí. Então, o soldado, ele entregava a sua vida em prol do seu trabalho. O trabalho de um soldado nesse tempo era muito comparado, não tinha essa ideia de separação entre exército e polícia, mas ele tinha, digamos, o poder de polícia. O soldado era alguém que representava a autoridade que naquele momento tinha o poder sobre a população, e ele então fazia a guarda para que todo esse reino ficasse em paz. E à medida em que o soldado trabalhava, ele recebia o seu salário, ou como nós chamamos aqui, o seu soldo, uma possível tradução para a palavra salário. Mas note que salário é algo merecido. Salário é algo merecido. A palavra de Deus nos diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então o salário aqui é algo que é merecido. Ou seja, eu trabalhei todo um mês e por causa do contrato que eu tenho com o meu patrão, no final do mês eu vou receber o quê? O meu salário. Isso não é um favor, a Bíblia diz, é uma dívida. E ele diz justamente isso, que o salário do pecado é a morte, ou seja, aquilo que é direito. O que é direito do pecado? É a morte. Quem vive em pecado, esse é a paga por ele, a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. No entanto, meus irmãos, quando ele faz a segunda analogia, ele diz, mas, e aqui nota a adversidade da frase, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui nós temos a palavra gratuito. O que quer dizer que é algo que nós não merecemos. Ou seja, se uma vida de pecado merece a morte, o dom gratuito de Deus para uma vida de obediência é dado de forma graciosa ao Senhor. Porque, irmãos, ainda que a gente viva muito bem, eu disse isso no começo, ainda que você seja uma pessoa muito santa e muito consciente de ser um bom pai, um bom cidadão, enfim, nós não merecemos a vida eterna. Mas a palavra de Deus nos diz de forma muito clara que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós recebemos por algo que nós não merecemos.
Nós recebemos por algo que não nos é direito, mas Deus graciosamente nos estende a mão. Deus graciosamente nos dá a salvação. Ou seja, irmãos, agora em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. A vida eterna nos proporciona viver sobre uma direção, uma nova direção, não a direção de outrora em pecado, mas agora a direção do nosso Senhor. E eu quero aqui então, meus irmãos, concluir a minha fala dessa noite dizendo o seguinte: ao contemplarmos, meus irmãos, nesses versículos, nós somos lembrados da grandiosa obra de Deus nas nossas vidas. Estamos debaixo, meus irmãos, de uma nova condução em Cristo, onde a graça não apenas nos perdoa, mas a graça também nos capacita a uma vida de retidão, nos capacita a uma vida de santidade. A morte e ressurreição de Cristo não apenas nos libertam do poder do pecado, mas nos conduzem para uma vida abundante em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, me deixe aqui dar três rápidas aplicações para nós sobre isso. E a primeira aplicação que eu queria fazer para você é o seguinte: hoje é aquele momento do nosso autoexame. Lembra quando nós estamos celebrando a ceia e nós lemos aquele texto belíssimo do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, quando ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Esse é o momento, meus irmãos. Avalie a sua vida à luz destes ensinamentos. E a minha pergunta para você é: em que área você pode estar cedendo ao pecado, ao invés de viver em santidade? Em que área da sua vida, talvez, ela não foi ainda convertida? Que área da sua vida eu não consigo ver a santidade do Senhor? Repense isso. Coloque diante do Senhor e fala: Senhor, olha, até aqui a minha vida não tem sido boa nesse sentido. Talvez até aqui o meu casamento, a criação dos meus filhos, a minha relação com a minha família, a relação com o meu trabalho não tem sido santa. Mas, Senhor, eu quero mudar a partir daqui. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero estar sobre uma nova direção. Segunda aplicação importante: oração pela graça. Ore pela graça de Deus. Peça a Deus que te capacite a viver de acordo com a sua vontade. Lembre-se, irmão, que a graça de Deus, ela nos salva e ela nos capacita a uma vida nova em Cristo Jesus. Peça ao Senhor que a graça que transforme também a sua vida. Transforme também o seu coração. E uma última aplicação: seja um testemunho vivo. Sejamos, meus irmãos, testemunhas vivas da transformação que Cristo opera em nós. Sejamos pessoas que, ao serem observadas pelas outras, exalem o bom perfume de Cristo. Que ao olhar o modo como você trata a sua esposa, seu esposo, olhar o modo como você trata seus filhos, olhar o modo como você trata as pessoas à sua volta, olhar o modo como você se relaciona com o seu trabalho, eu possa enxergar Cristo nesses detalhes da sua vida. Eu posso olhar para você e pensar: eu queria ser assim. Eu queria viver o evangelho como esse irmão vive. Sejamos testemunhas vivas dessa transformação que Cristo opera em nós, atraindo para a maravilhosa graça de Deus as pessoas que ainda não conhecem. Irmãos, que o Espírito Santo nos guie e capacite para vivermos verdadeiramente debaixo dessa graça, refletindo a glória do nosso Senhor em tudo o que nós fizermos, para que a nossa vida seja sobre uma nova direção. Que Deus nos abençoe.